Olá! Você está convidado a acompanhar palavras de amor, fé e solidariedade do grande mestre Francisco Cândido Xavier, elaboradas com a ajuda de seu companheiro espiritual, André Luiz. São textos extraídos do livro Apostilas da Vida, obra lançada pela ID Editora e gentilmente cedida para este programa de áudio. Então, seja bem-vindo e aproveite esta oportunidade de entrar em contato com a sabedoria atemporal do nosso Chico Xavier. Profilaxia. Se a maledicência visita o seu caminho, use o silêncio antes que a lama revolvida se transforme em tóxicos letais. Se a cólera explode ao seu lado, use a prece, a fim de que o incêndio não se comunique às regiões menos abrigadas de sua alma. Se a incompreensão lhe atira pedras, use o silêncio, em seu próprio favor, imobilizando os monstros mentais que a crueldade desencadeia nas almas frágeis e enfermiças. Se a antipatia gratuita surpreende as suas manifestações de amor, use a prece, facilitando a obra da fraternidade que o Mestre nos legou. O silêncio e a prece são os antídotos do mal, amparando o reino do Senhor ainda nascente no mundo. Se você pretende a paz no setor de trabalho que Jesus lhe confiou, não se esqueça dessa profilaxia da alma, imprescindível à vitória sobre a treva e sobre nós mesmos. Despertamento. Busquemos sim, meus amigos, ouvir a palavra daqueles que nos antecederam na ascensão à vida superior. Mas antes disso, comuniquemo-nos com os mortos da terra, adensando a assembleia de ouvintes à frente da mensagem da vida imortal. Acordemos com o nosso exemplo e com a nossa fé. Os que adormeceram na jornada e guardam o coração rígido ou indiferente. Levantemos aqueles que transformaram a existência em cemitério de impossibilidade, ante o sofrimento do próximo, os que enregelaram os melhores sentimentos no egoísmo exteriorizante, os que converteram os bens no mundo em adornos frios e inúteis, os que transformaram o jardim em que respiram num túmulo florido, e os que fizeram da oportunidade de viver, auxiliando aos semelhantes, um cadafalso de ouro a que se acolhem, receando o alheio infortuno, porque há mais morte no caminho humano que no próprio sepulcro, para onde vos dirigis, procurando a revelação da verdade. Entendamos braços vivos e corações ardentes aos nossos irmãos anestesiados no leito da improdutividade suntuosa ou no altar efêmero de fantasiosas prerrogativas. A terra espera por nós. Trabalhemos, acordando os nossos irmãos do cotidiano na renovação substancial de tudo e de todos para o infinito bem, porque a própria natureza é luz triunfante e todos nós somos herdeiros da vida universal. A língua. Não obstante pequena e leve, a língua é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo. Leviana, descortina a imprudência. Alegre, espalha otimismo. Triste, semeia desânimo. Generosa, abre caminho à elevação. Maledicente, cava despenhadeiros.
Gentil provoca o reconhecimento, atrevida atrai o ressentimento, serena produz calma, fervorosa impõe confiança, descrente invoca a frieza, bondosa auxilia sempre, descaridosa fere sem perceber, sábia ensina, ignorante complica, nobre cria o respeito, sarcástica improvisa o desprezo, educada auxilia a todos, inconsciente gera desequilíbrio. Por isso mesmo, exortava Jesus, não procures o argueiro nos olhos de teu irmão quando trazes uma trave nos teus. A língua é a bússola de nossa alma enquanto nos demoramos na terra. Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque em verdade ela é a força que abre as portas do nosso coração às fontes da vida ou às correntes da perturbação e da morte. Ante o livro espírita. Melhore as suas aquisições buscando algo novo, mas compre o livro espírita que induzirá seu caminho à mais alta renovação. Ampare a escola que alfabetiza, mas sustente o livro espírita que educa. Consulte o noticiário com respeito aos sucessos do mundo, mas ouça o livro espírita a fim de erguer-se a horizontes mais vastos. Compareça nas obras de socialização e progresso, mas ajude o livro espírita na consolidação da verdadeira fraternidade. Brinde o companheiro com a novidade do dia, mas dê-lhe o livro espírita que é valor para toda hora. Aconselhe a utilização dos produtos que favoreçam a saúde e o asseio do corpo, mas divulgue o livro espírita que mantém o equilíbrio e a higiene da alma. Observe o cinema, o rádio, a televisão e as outras formas da arte buscando conhecer, mas atenda o livro espírita que ensina a discernir. Prestigie os métodos da lavoura e as técnicas da indústria, o comércio e as obras coletivas tanto quanto os outros campos de ação e produção, mas estimule o livro espírita que ilumina o trabalho. Socorra esse ou aquele irmão caído entre as sombras da prova, mas ofereça-lhe o livro espírita que aclara o entendimento. Enriqueça o ambiente próprio com fatores diversos de conforto e alegria, mas recorde que o livro espírita é bênção de Jesus, aprimorando a vida com você e em você. Apostilas da Vida. Introdução. Ouvinte amigo, logo que se viu conscientizado na vida espiritual, André Luiz, nosso amigo das lides da evolução, em escrevendo para a Terra, foi procurado por toda uma pleiade de espíritos, sequiosos de conhecimento superior, já que se encontravam em preparação para novo estágio na vida física. E para nós outros, os seus companheiros, sempre foi grande satisfação anotar-lhe as preleções dedicadas aos candidatos à reencarnação, muitos deles hoje corporificados no mundo, entendendo-se que André Luiz, desde 1945, tanto quanto possível, se consagra aos diálogos com os amigos a caminho do renascimento. Cercado de aprendizes, falando ao ar livre dos parques ou dos campos, sempre nos fez lembrar os professores, quando se rodeiam de alunos ávidos de luz para a vida interior. Dessas aulas por ele ministradas, taquigrafamos muitas das quais retiramos algumas para escrever-te este livro pleno de atualidade para o nosso próprio caminho.
por serem aulas da compreensão e da bondade de um amigo, com a permissão dele mesmo, intitulamos este livro por Apostilas da Vida. Que estas páginas simples e humanas, tanto quanto a própria vida, possam ser abençoadas por Jesus, induzindo-te a sentir a felicidade que nos envolve e que Ele, o Divino Mestre, consiga inspirar-nos e auxiliar-nos na senda a percorrer em demanda de nossas realizações maiores. São os nossos votos, formulados com todas as nossas forças do coração. Emmanuel. Brilhe vossa luz. Corre incessantemente o caudaloso rio da vida. Iniciam-se viagens longas, embarca-se e desembarca-se entre esperanças renovadas e prantos de despedida. Viajores partem, viajores tornam. Como é difícil atingir o porto de renovação. Quase sempre a imprevidência e a inquietude precipitam-se nas profundezas sombrias. Para vencer a jornada laboriosa, é preciso aprender com alguém que foi o caminho, a verdade e a vida. Ele não era conquistador e fundou o maior de todos os domínios. Não era geógrafo e descortinou os sublimes continentes da imortalidade. Não era legislador e iluminou os códigos do mundo. Não era filósofo e resolveu os enigmas da alma. Não era juiz e ensinou a justiça com misericórdia. Não era teólogo e revelou a fé viva. Não era sacerdote e fez o sermão inesquecível. Não era diplomata e trouxe a fórmula da paz. Não era médico e limpou leprosos, restaurou a visão dos cegos e levantou paralíticos do corpo e do espírito. Não era cirurgião e extirpou a chaga da animalidade primitiva. Não era sociólogo e estabeleceu a solidariedade humana. Não era cientista e foi o sábio dos sábios. Não era escritor e deixou ao planeta o maior dos livros. Não era advogado e defendeu a causa da humanidade inteira. Não era engenheiro e traçou caminhos imperecíveis. Não era economista e ensinou a distribuição dos bens da vida a cada um por suas obras. Não era guerreiro e continua conquistando as almas há quase 20 séculos. Não era químico e transformou a lama das paixões em ouro da espiritualidade superior. Não era físico e edificou o equilíbrio da terra. Não era astrônomo e desvendou os mundos novos da imensidade, enriquecendo de luz o porvir humano. Não era escultor e modelou corações, convertendo-os em poemas vivos de bondade e esperança. Ele foi o mestre, o salvador, o companheiro, o amigo certo, humilde na manjedoura, devotado no amor aos infelizes, sublime em todas as lições, forte, otimista e fiel ao Supremo Senhor até a cruz. Bem-aventurados os seus discípulos sinceros que se transformam em servidores do mundo por amor ao seu amor. Valiosa é a experiência do homem, bela é a ciência da terra, nobre é a filosofia religiosa que ilumina os conhecimentos terrestres, admirável é a indústria das nações, vigorosa é a inteligência das criaturas, maravilhosos são os sistemas políticos dos povos mais cultos. Entretanto, sem Cristo, a grandeza humana pode não passar de relâmpago dentro da noite espessa. Brilhe a vossa luz, disse o Mestre inesquecível. Acenda cada aprendiz do Evangelho a lâmpada do coração. Não importa seja essa lâmpada pequenina, a humilde chama da vela distante é irmã da claridade radiosa da estrela. É indispensável, porém, que toda a luz do Senhor permaneça brilhando em nossa jornada sobre abismos, até a vitória final no porto da grande libertação.
Libertemo-nos. O homem, na essência, é um espírito imortal, usando a vestimenta transitória da vida física. A existência regular no corpo terrestre é uma série de alguns milhares de dias, átomos de tempo na imortalidade, concedidos à criatura para o aprendizado de elevação. A crosta do mundo é o campo benemérito, onde cada um de nós realiza a sementeira do próprio destino. A ciência é o serviço do raciocínio, erguendo a escola do conhecimento. A filosofia é o sistema de indagação que auxilia a pensar. A religião, porém, é a bússola brilhante, indicando desde a terra o caminho da ascensão. Todos nós somos herdeiros da sabedoria infinita e do amor universal. Entretanto, sem o arado do trabalho com que possamos adquirir os valores inalienáveis da experiência, prosseguiremos colados ao seio maternal do planeta na condição de lesmas pensantes. Não repouses à frente do dia rápido. Abre os ouvidos à sinfonia do bem que se derrama em toda parte. Abre os olhos à contemplação da verdade que regenera e edifica. Abre a mente aos ideais superiores que refundem a existência. Abre os braços ao serviço salutar. Descerra o verbo exaltação da bondade e da luz. Abre as mãos à fraternidade, auxiliando ao próximo. Abre, sobretudo, o coração ao amor que nos redime, convertendo-nos fielmente em companheiros do amigo sublime das criaturas, que partiu do mundo de braços abertos na cruz, oferecendo-se à humanidade inteira. Cada inteligência tocada pela claridade religiosa nas variadas organizações da fé viva é uma estrela que ilumina os remanescentes da ignorância e do egoísmo no caminho terrestre. Liberta-te e sobe a luz do píncaro, a fim de iluminares a marcha daqueles mais necessitados que tu mesmo, na jornada de aperfeiçoamento e libertação. Caridade do dever. De quando a quando, troquemos os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência. Não apenas os fatos de elevado alcance, os gestos heróicos dignos da imprensa. Beneficência no cotidiano. Não empurrar os outros na condução coletiva. Evitar os serviços de última hora, nas instituições de qualquer espécie, aliviando companheiros que precisam do ônibus em horário certo para o retorno à família. Reprimir o impulso de irritação e falar normalmente com as pessoas que nada têm a ver com os nossos problemas. Aturar sem tiques de impaciência a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. Ouvir, qual se fosse pela primeira vez, um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória. Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, organizando anotações prévias de encomendas e tarefas por fazer, para que não se convertam em andarilhos por nossa conta. Desistir de reclamações descabidas diante de colaboradores que não têm culpa das questões que nos induzem à pressa, nas organizações de cujo apoio necessitamos. Pagar sem delonga o motorista ou a lavadeira, o armazém ou a farmácia que nos resolvem as necessidades, sem a menor obrigação de nos prestarem auxílio. Respeitar o direito do próximo, sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada. Edificação social, no fundo, é caridade, e caridade vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever.
tempo e nós. Você diz que não tem dinheiro para socorrer aos necessitados, mas dispõe de tempo para auxiliar de algum modo. Você afirma que não pode escrever longa carta ao amigo que lhe pede conforto, mas dispõe de tempo para fazer um bilhete. Você diz que não possui elementos para clarear o caminho dos que jazem no erro, mas dispõe de tempo a fim de articular algumas palavras a benefício dos que se demoram na ignorância. Você afirma que lhe falta competência diante das tribunas edificantes, mas dispõe de tempo para essa ou aquela frase de esperança e consolo. Você diz que não detém qualquer dom mediúnico que lhe garanta as atividades na sementeira do bem, mas dispõe de tempo a fim de colaborar na assistência aos irmãos em obstáculos muito maiores do que os nossos. Você afirma que não retém bastante saúde para alentar essa ou aquela tarefa no bem aos outros, mas dispõe de tempo que lhe faculta ofertar migalha de gentileza no amparo aos semelhantes. Você diz que caiu moralmente e não mais pode estender a luz da fé, mas dispõe de tempo para levantar e seguir adiante. Você afirma que o companheiro é difícil de suportar, mas dispõe de tempo para renovar-lhe a maneira de ser através dos seus próprios exemplos. Você diz que a dificuldade é insuperável, mas dispõe de tempo a fim de contorná-la, atingindo a realização do melhor. Você afirma que a sua felicidade acabou e estira-se na estrada, como se a sua provação fosse mal sem remédio. Meu amigo, observe o tempo, pense no tempo, aceite o tempo e agradeça ao tempo, de vez que o tempo recomeça a cada dia e todos nós, com a bênção de Deus, tudo podemos recomeçar. Mais um pouco. Quando estiveres à beira da explosão na cólera, cala-te mais um pouco e o silêncio nos poupará enormes desgostos. Quando fores tentado a examinar as consciências alheias, guarda os princípios do respeito e da fraternidade mais um pouco e a benevolência nos livrará de muitas complicações. Quando o desânimo impuser a paralisação de tuas forças na tarefa a que foste chamado, prossegue agindo no dever que te cabe, exercitando a resistência mais um pouco e a obra realizada ser-nos a bênção de luz. Quando a revolta espicaçar-te o coração, usa a humildade e o entendimento mais um pouco, e não sofreremos remorso de haver ferido corações que devemos proteger e considerar. Quando a lição oferecer dificuldades à tua mente, compelindo-te à desistência do progresso individual, aplica-te ao problema ou ao ensinamento mais um pouco e a solução será clara resposta à nossa expectativa. Quando a ideia de repouso sugerir o adiamento da obra que te cabe fazer, persiste com a disciplina mais um pouco e o dever bem cumprido ser-nos-á a alegria perene. Quando o trabalho te parecer monótono e inexpressivo, guarda a fidelidade aos compromissos assumidos mais um pouco e o estímulo voltará ao nosso campo de ação. Quando a enfermidade do corpo trouxer pensamentos de inatividade, procurando imobilizar-te os braços e o coração, persevera com Jesus mais um pouco e prossegue auxiliando aos outros, agindo e servindo como puderes, porque o Divino Médico jamais nos recebe as rogativas em vão. Em qualquer dificuldade ou impedimento, não te esqueças de usar um pouco mais de paciência, amor, renúncia e boa vontade em favor de teu próprio bem-estar. O segredo da vitória em todos os setores da vida permanece na arte de aprender, imaginar, esperar e fazer mais um pouco.
Você e os outros. Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre de falsas situações à frente do mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos outros. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, erguendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática que geram a frieza e sufocam a simpatia. Não menospreze a pessoa mal vestida, nem a pessoa bem posta. Não crie exceções na gentileza para com um companheiro menos experiente ou menos educado, nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Não deixe meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, como quem lhes ignora os sofrimentos. Não condiciones as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Não se escravize a títulos convencionais, nem amplie as exigências da sua posição em sociedade. Dê atenção a quem lhe peça, sem criar empecilhos. Trave conhecimento com os vizinhos, sem solenidade e sem propósitos de superioridade. Faça amizades desinteressadamente. Aceite o favor espontâneo e preste serviço, também sem pensar em remuneração. Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Saiba viver com todos, para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela na própria personalidade é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Seja comunicativo. Sorria à criança. Cumprimente o velhinho. Converse com o doente. Liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classe social, existentes entre você e as criaturas, e a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior, brilhando em seu caminho. Na iniciação cristã. Hoje, abismos. Amanhã, culminâncias. Hoje, treva. Amanhã, claridade. Hoje, aflição. Amanhã, lenitivo. Hoje, problemas. Amanhã, soluções. Hoje, fel. Amanhã, esquecimento. Hoje, limitação. Amanhã, superação. Hoje, tristeza. Amanhã, alegria. Hoje, dor. Amanhã, consolo. Hoje, exclusivismo. Amanhã, universalismo. Hoje, egoísmo. Amanhã, fraternidade. Hoje, concorrência. Amanhã, colaboração. Hoje, desilusão. Amanhã, experiência. Hoje, amparar-se. Amanhã, socorrer aos outros. Hoje, necessidade. Amanhã, suprimento. Hoje, renúncia. Amanhã, conquista. Hoje, aprendizado. Amanhã, realização. Hoje, conflito. Amanhã, tranquilidade. Hoje, dúvida. Amanhã, certeza. Hoje, lágrimas. Amanhã, júbilos. Hoje, indecisão. Amanhã, firmeza. Hoje, espinhos. Amanhã, flores. Hoje, erguimento. Amanhã, ascensão. Hoje, sementeira. Amanhã, colheita. Hoje, obstáculos. Amanhã, lições. Hoje, sombras. Amanhã, luzes.
Hoje, pedradas. Amanhã, exaltações. Hoje, desgosto. Amanhã, contentamento. Hoje, sarcasmo. Amanhã, respeito. Hoje, perseguição. Amanhã, compreensão. Hoje, cruz. Amanhã, vitória. Todavia, entre a exigência de hoje e a resposta de amanhã, existe uma condição de ordem absoluta que é o trabalho do discípulo, dia por dia, segundo as leis justas do Senhor. No serviço assistencial. Desista de brandir o açoite da condenação sobre aspectos da vida alheia. Esqueça o azedume da ingratidão em defesa da própria paz. Não pretenda refazer radicalmente a experiência do próximo a pretexto de auxiliá-lo. Remova as condições de vida e os objetos de uso pessoal capazes de ambientar a humilhação indireta para os outros. Evite categorizar os menos felizes à conta de sentenciados à fatalidade do sofrimento. Não espere entendimento e ponderação do estômago vazio de companheiros necessitados. Aceite de boa mente os pequeninos favores com que alguém procure retribuir-lhe os gestos de fraternidade. Seja pródigo em atenções para com um amigo em prova maior que a sua, desfazendo aparentes barreiras que possam surgir entre ele e você. Conserve invariável clima de confiança e alegria ao contato dos companheiros de ideal e trabalho. Não recuse doar afeto, comunicabilidade e doçura na certeza de que a violência é inconciliável com a bênção da simpatia. Sustente pontualidade em seus compromissos e nunca demonstre impaciência ou irritação. Dispense intermediários nas tarefas mais simples e cumpra o que prometer. Mantenha uniformidade de gentileza em qualquer parte com todas as criaturas. Recorde que o auxílio desorientado pode tornar-se prejuízo para quem o recebe e, acima de tudo, saiba sempre que a assistência fraterna é dever comum, pois aquele que doa o bem de si recebe constantemente o bem de todos. No caminho comum. Diz o egoísmo, exijo. Diz o Evangelho, cooperarei. Clama o egoísmo, eu tenho e posso. Clama o Evangelho, o Senhor lembrar-se-á de nós com a sua bênção. Pede o egoísmo, entende-me. Pede o Evangelho, deixa-me auxiliar. Grita o egoísmo, sou amado. Afirma o Evangelho, amo. Diz o egoísmo, nunca mais. Diz o Evangelho, servirei ao bem sem descanso. Assevera o egoísmo, não suportarei. Assevera o Evangelho, o céu dar-me-á resistência. Clama o egoísmo, jamais perdoarei. Clama o Evangelho, desconheço o mal. Diz o egoísmo, tudo é meu. Diz o Evangelho, tudo é nosso. O egoísmo reclama, o Evangelho sacrifica-se. O egoísmo absorve, o Evangelho se espalha em doações. O egoísmo recolhe para si, o Evangelho semeia com amor a benefício de todos. O egoísmo precipita-se, o Evangelho espera. O egoísmo toma posse, o Evangelho auxilia. O egoísmo proclama, eu. O Evangelho apregoa, nós. É fácil conhecer a nossa posição dentro da vida. Pelas nossas próprias atitudes no caminho comum,
nas relações habituais de uns para com os outros, sabemos, em verdade, se ainda estamos na noite do personalismo delinquente ou se já estamos atingindo a alvorada renovadora com o inovidável Mestre da Cruz. Comecemos de nós mesmos. Ensina a caridade, dando aos outros algo de ti mesmo, em forma de trabalho e carinho, e aqueles que te seguem os passos virão ao teu encontro oferecendo ao bem quanto possuem. Difunde a humildade, buscando a vontade divina com o esquecimento de teus caprichos humanos e os companheiros de ideal. Fortalecidos por teu exemplo, olvidarão a si mesmos, calando as manifestações de vaidade e de orgulho. Propaga a fé, suportando os reveses de teu próprio caminho com valor moral e fortaleza infatigável, e quem te observa crescerá em otimismo e confiança. Semeia a paciência, tolerando construtivamente os que se fazem instrumentos de tua dor no mundo, auxiliando sem desânimo e amparando sem reclamar, e os irmãos que te buscam mobilizarão os impulsos de revolta que os fustigam, na luta de cada dia, transformando em serena compreensão. Planta a bondade, cultivando com todos a tolerância e a gentileza, e os teus associados de ideal encontrarão contigo a necessária inspiração para o esforço de extinção da maldade. Estende as noções do serviço e da responsabilidade, agindo incessantemente na religião do dever cumprido, e os amigos do teu círculo pessoal envergonhar-se-ão da ociosidade. As boas obras começam de nós mesmos. Educaremos, educando-nos. Não faremos a renovação da paisagem de nossa vida sem renovar-nos. Somos arquitetos da nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Que o Espírito de Cristo nos infunda a decisão de realizar o autoaprimoramento para que nos façamos intérpretes do Espírito do Cristo. A caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos primeiramente. Sigamos ao encontro do Mestre, amando, aprendendo e servindo, e o Mestre, hoje ou amanhã, virá ao nosso encontro, premiando-nos a perseverança com a luz da ressurreição. No grupo da fraternidade. No grupo da fraternidade, o coração está sempre disposto a servir. Em seu santuário, a alma do irmão não indaga, não desconfia, não fere, não perturba, não humilha. Não se exonera do dever de auxiliar a todos, não se afasta dos infelizes para que o esquema de Cristo se cumpra nos mais necessitados. Não reclama, não desanima, não se revolta, não chora perdendo tempo. Não asila pensamentos envenenados, não destrói as horas em palestras inúteis, não exibe braços inertes, não mostra o rosto sombrio, não cultiva o espinheiro do ciúme, não cava o abismo da discórdia, não dá pasto à vaidade, não se julga superior, não se adorna com as inutilidades do orgulho, não se avilta com a maledicência, não se ensoberbece, e não foge à paciência e à esperança para confiar-se às trevas da indisciplina e da perturbação, porque o companheiro da fraternidade em si mesmo é o perdão vivo e constante, o trabalho infatigável, a confiança que nunca se abate, a luz que jamais se apaga, a fonte do entendimento que não seca, a bondade que nunca descrê da providência divina, e é, sobretudo, o amor incessante, fazendo a vida florir e frutificar em toda a parte
em pensamentos, palavras, atitudes e atos de renovação com o Senhor, que, aceitando a manjedoura, nos ensinou a simplicidade na grandeza e, imolando-se na cruz, exemplificou o sacrifício supremo pela felicidade de todos até o fim da permanência entre os homens. Reuniões de materialização. Meu amigo, se você pretende cooperar no apostolado da revelação, materializando os benfeitores do céu no caminho dos homens, desmaterialize a própria vida, para que as suas forças se aperfeiçoem auxiliando com eficiência na obra renovadora do céu em benefício da humanidade. Reajuste os seus hábitos e eduque as suas manifestações de sentimento e pensamento, adaptando-se quanto possível ao padrão de vida mais alto que o ministério dessa natureza reclama em qualquer parte. Em assembleias dessa ordem, cada visitante ou assistente irradiam as ondas vitais em cuja intimidade se colocam. O frasco de perfume esparge o aroma sublime de que se faz portador. O vaso de detritos fornece as emanações desagradáveis que lhe correspondem. Outra não é a situação de cada companheiro na reunião que se dispõe a receber as demonstrações do plano espiritual. Se você aspira à subida para conviver com a luz, não se negue ao esforço de abandonar o vale de sombras em que o nosso coração vem palpitando há tanto tempo. Melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor de seus passos. Lembre-se de que as dificuldades impostas ao nosso roteiro pelos que não nos compreendem não devem ser a norma de vida para nós. É imprescindível a nossa renovação para acompanharmos, tanto quanto possível, o voo deslumbrante dos espíritos que nos renovam e evoluem. Há pequeninos prazeres que, à maneira dos micróbios violentos ou perseverantes que nos desintegram o envoltório físico, nos intoxicam a alma e nos destrói as melhores esperanças. Todos somos dínamos pensantes, nos mais remotos ângulos da vida, com o infinito por clima de progresso e com a imortalidade por meta sublime. Geramos raios, emitimos-los e recebemos-los constantemente. Nossas atitudes e deliberações, costumes e emoções criam cargas elétricas de variadas expressões. Refletimos nisso e estaremos habilitados a colaborar com as manifestações dos nossos amigos e mentores da espiritualidade. R. Auxiliando. Auxilie a todos para o bem. Auxilie sem condições. Ainda mesmo por despeito, auxilie sem descansar, na certeza de que assim, muitas vezes, poderá você conquistar a cooperação dos próprios adversários. Ainda mesmo por inveja, auxilie infatigavelmente, porque desse modo acabará você assimilando as qualidades nobres daqueles que respiram em plano superior. Ainda mesmo por desfastio, auxilie espontaneamente aos que lhe cruzam a estrada, porque dessa forma livrar-se-á você dos pesadelos da hora inútil, surpreendendo, por fim, a bênção do trabalho e o templo da alegria. Ainda mesmo por ostentação, auxilia quem passa sob o jugo da necessidade e da dor, porque nessa diretriz atingirá você o grande entendimento, descobrindo as riquezas ocultas do amor e da humildade. Ainda mesmo sob a pressão de grande constrangimento, auxilie sem repouso, porque na tarefa do auxílio receberá a colaboração natural dos outros, capaz de solver-lhe os problemas e extinguir-lhe as inibições.
ainda mesmo sob o império da aversão, auxilie sempre, porque o serviço ao próximo dissolver-lhe-á todas as sombras, na generosa luz da compreensão e da simpatia. Erre auxiliando. Ainda mesmo nos espinheiros da mágoa ou da ilusão, auxilie sem reclamar o auxílio de outrem, servindo sem amargura e sem paga, porque os erros, filhos do sincero desejo de auxiliar, são também caminhos abençoados, que, embora obscuros e pedregosos, nos conduzem o espírito às alegrias do eterno bem. Casamento e divórcio. Divórcio, edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. Isso, geralmente, porque um dos cônjuges veio a esquecer que os direitos na instituição doméstica somam deveres iguais. A doutrina espírita elucida claramente o problema do lar, entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer, segundo os compromissos anteriores em que marido e mulher assinaram contrato de serviço antes da reencarnação. Dois espíritos sob a aguilhão do remorso ou tangidos pelas exigências da evolução, ambos portando necessidades e débitos, encontram-se ou reencontram-se no matrimônio, convencidos de que união esponsalícia é sobretudo o esquema de obrigações regenerativas. Reincorporados, porém, na veste física, se deixam embair pelas ilusões de antigos preconceitos ou pelas hipnoses do desejo, e passam ao território da responsabilidade matrimonial, quais sonâmbulos sorridentes, acreditando em felicidade de fantasia, como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão. Surgem, no entanto, as realidades que sacodem a consciência. O tempo, que durante o noivado era todo empregado no montante dos sonhos, passa a ser rigorosamente dividido entre deveres e pagamentos, previsões e apreensões, lutas e disciplinas, e os cônjuges desprevenidos de conhecimento elevado começam a experimentar fadiga e desânimo, quando mais se lhes torna necessária a confiança recíproca para que o estabelecimento doméstico produza rendimentos de valores substanciais em favor da vida do espírito. Descobrem, por fim, que amar não é apenas fantasiar, mas, acima de tudo, construir. E construir pede não somente plano e esperança, mas também suor e, por vezes, aflição e lágrimas. Auxiliemos na terra a compreensão do casamento como sendo um comércio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Compreendamos aqueles que não puderam evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles, nos obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados, mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável de interesses da alma perante Deus. O bem-aventurado. Na paisagem invadida de sombras, a multidão sofria e lutava por encontrar uma porta libertadora. Na movimentação dos infelizes surgiam conflitos e padecimentos, incompreensões e entraves que somente serviam para acentuar a penúria e o medo, as aflições e as feridas reinantes no caminho. Alguns beneméritos apareceram com o objetivo de solucionar o enigma da região. Culto orientador intelectual elevou-se à grande tribuna, envolvida igualmente de trevas, e procurou instruir e consolar a compacta fileira de sofredores, conquistando o respeito geral. Contudo,
nem todos lhe compreenderam as palavras e áridas discussões se fizeram no vale da espessa neblina. Veio um grande benfeitor e, compadecido, distribuiu vasta provisão de alimento e agasalho aos famintos e aos nus, merecendo o aplauso de muitos. Entretanto, achava-se limitado às possibilidades individuais e não pode atender a todos, perseverando o império da dor no círculo popular. Surgiu um médico e dispôs-se a curar os corpos doentes e amparou a comunidade, quanto lhe foi possível, recebendo expressivo reconhecimento público, mas não conseguiu satisfazer a exigência total do extenso domínio de sombras, mantendo-se o vale na antiga situação de expectativa e discórdia. Apareceu um filósofo e aconselhou regras especiais de meditação, atraindo o carinho e a gratidão dos pesquisadores intelectualizados. No entanto, era incapaz de resolver todos os problemas e a paisagem prosseguiu dolorosa e escura. Mas surgiu um homem de boa vontade que, depois de recolher bênçãos e valores, no serviço aos semelhantes, acendeu uma luz no próprio coração. Maravilhoso milagre surpreendeu o vale inteiro. Nem mais contendas, nem mais reclamações. Precipitou-se a multidão para a claridade daquele que soubera transformar-se em lâmpada viva e brilhante, descortinando a estrada libertadora. Tal benfeitor correspondia à exigência de todos e solucionara o problema geral. E por bem-aventurado avançou para a frente, com o poder de guiar e auxiliar, por haver improvisado em si mesmo o poder silencioso de amar e servir. Não duvidemos em nossas dificuldades de aprender e ensinar, recebendo as luzes do alto e distribuindo-as no grande vale da luta humana. Todos os títulos de fraternidade e benemerência são veneráveis, mas o coração que se une ao Cristo e se converte em luz para todos os companheiros da romagem terrestre é, sem contestação, o autor feliz da caridade maior. História de uma sessão. Organizada a sessão de estudo evangélico, os espíritos benfeitores, através das doces intimações da prece, foram convidados à execução de regular empreitada. 520 orientações a companheiros doentes com especificações e conselhos técnicos. 50 passes magnéticos em benefício de enfermos encarnados. 200 intervenções de socorro a entidades sofredoras ausentes do equipamento físico. 35 visitas de assistência a lares distantes. 150 notas socorristas para desligamento de obsessores e inimigos inconscientes. E deviam ainda eliminar 2 suicídios potenciais, evitar um homicídio provável, afastar as possibilidades de 2 divórcios infelizes e ajustar mais de 100 entendimentos em favor da fraternidade, da harmonia e da reencarnação. Em troca, os componentes da Assembleia deviam dar de si mesmos um pouco de alegria, de fé viva, de serenidade e de paciência, com algumas palavras de carinho e amizade para sustentarem o clima vibratório necessário à realização das tarefas indicadas aos colaboradores invisíveis que começaram a atuar. Iniciada a empresa, porém, depois de alguns raros amigos haverem atendido heroicamente aos encargos que lhes competiam, eis que a reunião se veste de sombras. O nevoeiro da ociosidade mental invadiu quase todos os departamentos da casa. 2 prestimosos cooperadores passaram a visitar o pensamento dos companheiros encarnados, rogando concurso urgente, mas o silêncio e a inércia continuaram operando. Consultados em espírito, com respeito à contribuição de que se faziam devedores, cada qual respondia a seu modo, falando mentalmente.
Um cavalheiro deu-se pressa em esclarecer que era ignorante e imprestável. Um jovem tribuno do Evangelho afirmou-se doente e incapaz. Um companheiro de serviço alegou que se sentia envergonhado e inapto para qualquer comentário construtivo. Uma senhora perguntou se os espíritos amigos não poderiam solucionar os compromissos da sessão em 5 minutos. Um lidador juvenil explicou que se sentia diminuído à frente dos mentores e experimentava o receio de falar sem brilho, depois deles. Um antigo beneficiário solicitou a concessão de maca em que pudesse confiar-se ao repouso. Um ouvinte preocupado adiantou-se consultando o relógio e bocejou, entediado. Uma robusta irmã pediu que fosse colocada uma cadeira preguiçosa em lugar do banco áspero que a servia. E quase todos, incluindo jovens e adultos letrados e indoutos, necessitados ou curiosos, descansaram na improdutividade, acreditando que é sempre melhor observar sem responsabilidade à espera do fim. E a sessão, que deveria ser manancial cantante de bênçãos com alegria e paz, união e entendimento de corações fraternos e calorosos na fé, prosseguiu até a fase final, qual se os companheiros estivessem situados num velório de grande estilo, cercados pelo crepe arroxeado de tristeza e de luto, queimando o incenso precioso do tempo em câmara funerária. Que entre nós, meus amigos, assim não aconteça. Espiritismo é trabalho e confraternização. Evangelho é amor e contentamento. Sempre que desejardes a vitória do bem, auxiliai o bem e plantai-o. Trazei até nós o concurso da boa vontade, que é a alavanca de todos os prodígios do progresso, enriquecendo-nos o santuário comum com os dons da saúde e da esperança, do otimismo e da fé. Permutemos experiências e corações. Amparemo-nos uns aos outros. A nossa doutrina consoladora é sol. E não devemos esquecer que a vida é ação permanente, porque a inércia em toda parte é sempre a antecâmara da estagnação ou da morte. Tudo é amor. Observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio, que julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como?